Isso, muito bem. Agora a gente vai começar a aula em si mesmo. Deixa eu ver quem mais entrou. Então, a Márcia, a Deise, a Ismênia, a Marisa, a Raquel, que chegou agora. Oi, Raquel, tudo bem? A Vivian. E nós vamos começar com o pessoal aqui agora, tá bom? Então, é o seguinte, vou mutar aqui os microfones, tá bom? Então, é o que eu estava falando com vocês. Tem receitas, a gente agora vive lotado, né, de informação, até de receitas. A gente vê de tudo quanto é lugar. Um monte de amigas manda pra a gente vê em algum curso, a gente vê alguma coisa presencial que a gente foi na casa de alguém, gostou e passou a receita, enfim. Mas a verdade nua e crua é que a gente chega no nosso microclima, que é o que o pessoal da biologia fala, né? No nosso microambiente, e as coisas são muito diferentes, né? A temperatura é diferente, o forno é diferente, o liquidificador é diferente, a matéria-prima é diferente, a mão é diferente, a cabecinha que pensa é diferente. Então, eu não sei vocês, mas cada dia que passa eu tenho mais a conclusão de que a gente tem que usar muita cabeça para cozinhar. Mais do que a gente imaginava, né? Porque seguir receita é uma coisa que às vezes não é o ideal, né? Às vezes pode ser o mais prático, mas vai causar aí algumas frustrações na gente. Então, nessa caminhada aí de amadora culinarista e cozinheira mãe, eu tenho descoberto isso, que a gente precisa aprender a ter um pouco de bases de culinária para a gente caminhar nesse laboratório que é a nossa cozinha, né? Então, hoje aconteceu isso comigo. Hoje eu estava contando para as meninas aí, quem chegou depois, que eu tinha o desafio, né? Lancei o desafio para vocês e essa semana vai ser esse desafio. Eu quero ver bombar de pão no grupo. E como eu tinha pouco tempo para fazer o pão, eu fiz o pão, mas eu vou ter que falar com vocês o que eu fiz de errado no pão também. Para vocês aprenderem também com os erros. Tá bom? Então, hoje eu não vou falar nada sobre as nossas pesquisas. Aliás, vou falar um pouquinho só sobre a questão da temperatura dos alimentos, né? Hoje a nossa pauta é fondue, e é fondue porque nós estamos chegando aí no inverno, né? O friozinho já está às portas, e a nossa tendência é que as coisas sejam bem quentes, né? A nossa comida. Mas, como esse tipo de alimentação que a gente está propondo aqui é um alimento muito rico, e isso é uma coisa que a gente tem que aprender, porque como a matéria-prima dessas, que é o que a gente vai usar hoje, a gente não desperdiça nutriente. A gente não quer simplesmente o sabor daquilo ali, né? Essa tem que ser a nossa filosofia. Não simplesmente ir pelo paladar, mas também para o que aquele alimento pode trazer para a gente de benefício, né? Isso é o correto da gente raciocinar e pensar. Porque pensa o seguinte, a natureza ela tem um esforço muito grande para trazer isso para nós, né? A castanha de caju o fruto do caju não é aquela frutinha. O fruto do caju é a castanha. E cada castanha vem de um caju. Então, quantos cajus será que foram necessários para a gente fazer essa receita? Pensa comigo. Se a gente pensar assim, a gente vai ter uma outra atitude de vida. Porque a gente vai começar a dar mais valor para algumas coisas, né? Não simplesmente ir lá no supermercado, pegar uma coisa na caixinha, trazer para casa e matar, saciar nosso prazer de comer e a nossa fome também, né? E o nosso fisiológico de se alimentar. Não é essa que deve ser a nossa filosofia. A nossa filosofia deve ser olhar aquele alimento como um esforço, né? De toda uma cadeia biológica, né? Então, assim, resumindo, o que eu quero dizer?
Eu quero dizer que hoje nós vamos fazer esse queijo, esse fondue, mas tendo na nossa mentalidade que nós não vamos estragar a nossa matéria-prima colocando altas temperaturas, tá? Então, a temperatura ideal dos alimentos considerados in natura, né, é até uns 45, 46 graus, no máximo 50 graus. Por quê? Porque acima dessa temperatura, as proteínas dos alimentos e as propriedades, lembra que a gente falou na semana passada dos fitonutrientes, né? Todas essas propriedades que enriquecem e que aparecem lá nas revistas. Isso é bom para aquilo, isso é bom para a saúde, porque diminui a aterosclerose, aumenta colesterol bom. Não é qualquer momento daquele alimento que ele tem essas propriedades, né? O óleo de coco, por exemplo, não é qualquer óleo de coco que a gente pode consumir. Porque existe o óleo de coco extra virgem, que não passou por alta temperatura, mas existe o óleo de coco que passou por um processamento industrial de alta temperatura. E aí ele saturou, e aí a gente compra como se ele tivesse lá todas aquelas propriedades e aquilo ali não existe mais, né? Então é o seguinte, vou passar a receita para vocês, tá bom? É muito simples. Quem aí já fez o queijo? Levanta a mãozinha aí do Zoom, do chat. Quem é que fez o queijo que a gente ensinou de castanha? Deixa eu ver quem tá aqui. Márcia entrou agora, né? Deise também. Eu acho que Deise também não assistiu essa aula não, né, Deise? Ismênia também não assistiu essa aula, que foi a aula passada. A Vivian tava. Marisa, eu sei que ela ainda não fez, né? E a Raquel também. A Anne, eu acho que eu também não tava. Claudinha, eu acho que tava, hein, Claudinha? Você assistiu no grupo, lá no site? Eu acho que aqui nesse grupo não deve ter ninguém, ó. Estou fazendo kefir. Ótimo, ótimo, Vivian. Então, eu vou... É bom que a gente vai dar uma relembrada. Hoje é a minha primeira aula. Ótimo, Daisy. Então, seja bem-vinda aí, tá bom? É bom que vocês vão assistir de novo como que é o processo de fazer esse queijo, porque a base dele é a aula passada, tá bom? Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela com vocês e vou falar dos ingredientes, tá bom? Pronto. Isso. Vocês vão me falar... Peraí. Ixi, peraí que eu desliguei. Coisas de iniciantes. Ótimo. Agora sim. Vamos lá, então. Vocês me falam se vocês estão vendo a tela, tá? Dá um joinha aí. Vamos para os ingredientes primeiro. Aqui, ó. Olha lá. Esses são os ingredientes básicos. Eu vou mostrar com o dedo aqui e vou falando, ó. Meia xícara de Rejuvelac. Depois a gente vai falar o que é o Rejuvelac, tá bom? Castanha de caju. De molho, tá? É aquele molho que a gente faz de 24 horas. 1/4 de xícara de qualquer óleo que você goste. Eu gosto do azeite, então eu prefiro colocar o azeite. Que mais que vai mostrar aqui? O miso que tá ali... Ah, não, o sal... Não, o miso. O miso, tá? É a massa fermentada de soja. Você compra, tem supermercado. Isso é uma matéria-prima bem interessante, porque ela tem micro-organismos dentro dela, e depois outro dia a gente vai falar por que isso é bom. E sal, eu uso sal rosa para essa receita, porque eu acho que dá um sabor muito melhor e é mais enriquecido, tá bom? Então, essa aí é a nossa matéria-prima básica. Deixa eu voltar a tela lá. Vou desligar aqui por enquanto, para eu falar para vocês o que é o Rejuvelac, porque tem muita gente aqui nova, né? O que é o Rejuvelac? Rejuvelac é um líquido fermentado. Sabe os lactobacilos do Yakult? Que é uma bebida fermentada à base de leite? Então, o Rejuvelac é uma bebida fermentada à base de grãos. O que eu uso nessa receita, porque eu acho que é o sabor mais gostoso, é a quinoa. Então, o que você vai fazer? Antes de você fazer essa receita, você precisa de
de 24 a 48 horas para você preparar esse Rejuvelac. Como que se prepara? Você vai pegar um vidro e vai colocar uma parte de grãos para 3 de água. Então, você coloca uma parte e preenche com mais 3 partes de água. Você coloca um pano por cima, um voal, ou mesmo uma tampa sem estar hermeticamente fechada, e você vai guardar no seu armário para fermentar durante de 24 a 48 horas. Depende da sua temperatura, tá? Porque senão o sabor vai ficar muito forte, vai fermentar demais. Então, se for uma temperatura muito quente na sua casa, você deixa menos tempo. Vai experimentando, é um sabor de fermentação, tá? É um cheirinho, ó. Você sente o cheiro, do cheiro você já vai saber se ele está muito fermentado ou não, tá? Depois de fermentado, o que você vai fazer? Você vai coar, vai deixar essas sementinhas lá dentro do mesmo vidro, colocar mais 3 partes de água para fazer um novo Rejuvelac. E esse líquido que você tirou, você vai guardar na geladeira, porque isso é uma bebida fermentada, que você pode tanto colocar nessa receita, como fazer vitamina, como fazer suco e colocar, porque o que tem lá dentro é de muita riqueza nutricional, porque tem micro-organismos, tem bactérias boas, vai colonizar aí seu intestino, vai ajudar em muitas questões aí de absorção de nutrientes, tá bom? Então, é por isso que eu te falei, né? Por isso que eu falei com vocês, que esse alimento aí é muito rico, a gente não vai destruir a matéria-prima, tá? Então, vamos lá. Deixa eu achar aqui as medidas, porque aí vocês anotam. Aqui, achei. Passou já. Então, é o seguinte. Sabe aquela castanha de caju que tá lá? Que eu vou falar? Aqui, ó. Vou repetir, então, os ingredientes, tá? Meia xícara de Rejuvelac, 2 xícaras de castanha de caju cru, e é o que eu vou falar agora, que é de molho. Você tem que colocar a castanha de molho pelo menos umas 8 horas. Eu coloco 24 horas, tá? A Ismênia levantou a mãozinha aqui, daqui a pouco eu vou deixar a Ismênia perguntar. 1/4 de xícara de óleo de quê? E óleo bom, tá? Óleo de coco. O óleo de coco vai ficar com gostinho, né? O azeite, o óleo de girassol, que eu acho que é o mais adequado, inclusive, para essa receita, para quem não quer sabor, tá? Peraí que tem um nenenzinho aqui querendo ter umas necessidades. Vem cá, Jojo, vai lá, filho. E que mais? 1 a 2 colheres de sopa de missô. Missô é a massa da soja processada e fermentada, certo? É um processo industrial aí, mas que gera aí uma boa matéria-prima nutricional, tá? Quem não tem missô ou quem não gostar de missô, vocês podem fazer essa receita sem missô, tá? Mas dá um saborzinho bem interessante. Espera aí, Jojo, não põe dedinho, não. E 1 colher a 1,5 colher de chá de sal. Certo? Então, vamos lá. Vou lá compartilhar a tela para saber o procedimento agora inicial. Essa é a primeira fase, tá? Vamos lá, compartilhar a tela. Certo. Esse vídeo aqui a gente já foi. Agora vamos processar tudo, ó. Bate tudo no liquidificador, tá vendo lá? Tô batendo tudo, vai pulsando. Lembra que na semana passada a gente fez o mesmo procedimento e eu disse para vocês que ia bater bastante, tá? Eu mesmo bato uns 10 minutos. O meu liquidificador é um pouco melhor, mas o de vocês, então, vocês vão batendo aos poucos. Essa receita vai ficar um pouco mais líquida. Tá bom, filhinho, já tô indo. Essa receita vai ficar um pouco mais líquida do que a anterior que a gente fez, tá? Olha lá, processando tudo. Esse marronzinho, tá vendo? Não tá na cor de queijo, né? Por causa do missô. Mas eu ainda prefiro abrir mão do aspecto do queijo, né? Pelo sabor do missô. Mas se você acha que você quer servir para alguém que você quer ter essa característica
de queijo, aí você tira o missô. Espera aí que esse aqui não tá bom. Esse aqui agora. Tá vendo aqui a consistência? A consistência é essa aqui, é um creme bem batidinho, bem cremoso, mas mais líquido do que pastoso. O creme cheese a gente fez ele ficar bem espesso, né? Não é o caso dessa receita aqui agora, tá bom? Então, esse é o ponto do liquidificador. Então, vamos lá. Agora aqui, a segunda fase. Então, vamos voltar aqui. Vou saber se alguém tem alguma dúvida nesse processo aqui. Deixa eu ver. Parar, voltar. Ismênia, você tem alguma dúvida aí? Pode abrir seu microfone. Então, Poliana, eu queria saber se antes você lava as sementes para fazer o rejuvilac. Ah, tá. Quando vocês forem falar, Ismênia, pode abrir seu vídeo aí se você puder, para aparecer na gravação, tá bom? Se você se sentir à vontade. É o seguinte, eu não lavo, não. O que as pessoas fazem? Elas normalmente, algumas delas jogam fora a primeira água, entende? E usam a segunda água do Rejuvelac. Então, elas deixam de molho umas 8 horas, jogam fora aquela água e colocam uma nova água e é essa água que eles vão usar na receita. Eu já vi pessoas fazendo isso também. Por causa dos fitatos, né? Por causa daquelas toxinas que tem nos grãos. Mas eu nunca consigo fazer isso porque o processo às vezes é tão, né? Você já tem que estar pronto rapidinho, mas provavelmente o ideal seja colocar de molho às 8 horas e descartar a água. Entendi. Outra coisa, para fazer o creme X, mesma coisa. Você lava a castanha do Pará? Do caju? Para fazer o creme? Então, aí a castanha é mais interessante. A castanha a gente já tem no procedimento jogar a água fora, né? Então, ou seja, eu coloco ela de molho 24 horas e descarto aquela água. Então, é por isso que eu não lavo. Não, então a minha pergunta é, então antes você não lava ela? Não. Não, porque a água que ela vai ficar de molho já vai descartar tudo que precisa ser descartado. Certo. Eu acho mais prático assim. Entendi. Entendeu? Obrigada. Sua pergunta? Respondeu. Então tá bom. Então vamos para a segunda parte da receita, pessoal? Vamos. Então é o seguinte. Vou compartilhar para a gente fazer o seguinte. Agora a gente vai engrossar esse caldo com o polvilho, que é um ingrediente que se usa muito nas preparações veganas. Agora, cuidado, tá? Você vai ver aí... Ô, gente, peraí, vem cá, colinho, vem cá, colinho. Você vai ver aí muitas pessoas fazendo queijo vegano, que na verdade é uma bomba de polvilho, certo? Eles usam o polvilho em grande quantidade. Inclusive, sabe aquele pão de queijo sem queijo? Que a gente também vê muito nas receitas veganas. A gente precisa ter cuidado com esses tipos de receita, tá? Cuidado no que sentido? No sentido de se você está querendo diminuir índice glicêmico. Se você está fazendo dieta aí, calórica, medindo calorias, querendo emagrecer, ou o problema de diabetes, ou alguma questão que você está querendo baixar índice glicêmico, por favor, não use essas receitas que se dizem saudáveis, porque elas não vão ser saudáveis para você, tá bom? Então, o que eu faço aqui? Eu uso 2 colheres de polvilho azedo e eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer agora então, tá? Então, só lembrando esse pedacinho dessa fala aqui para deixar claro. Fujam dessas receitas que tem tapioca. Ah, tapioca é saudável. Ah, pão de quê? Pão de quê é saudável. Ah, queijo vegano que tem a maior parte da receita é o polvilho. Fuja dessas receitas, tá bom? Você que está querendo aí melhorar o índice glicêmico da sua alimentação. Agora vamos aqui. Vamos ver a segunda parte da nossa prática.
Agora, o que eu fiz? Diluí o polvilho em umas 2 colheres de polvilho, umas 3 colheres de água. Essas gotinhas aí é porque é a xícara do azeite, né? E aí, diluí bem. E vou colocar lá no liquidificador para misturar com aquela mistura... Aqui, ó. Olha lá. Vai misturar com aquela mistura que estava lá, que você bateu. Certo? Vou bater. E esse é o resultado, ó, lá na panela já. Deixa eu ver, esse aqui é o próximo vídeo, que está maior. Aqui, tá? Então, agora nós vamos cozinhar esse polvilho em baixa temperatura. Vocês vão ver aí que eu vou mostrar para vocês que os erros e acertos de tudo, né? Eu acabei não abaixando o fogo e acabou aumentando um pouco mais a temperatura do alimento do que eu gostaria. Olha lá. Eu vou mexendo. Olha lá o meu termômetro, tá vendo? Ó? Deu 51 graus, ó, só subindo, igual o balanço geral. Ó. Olha lá, não é o ideal, tá bom? O ideal é que seja no máximo aí uns 50 graus. Mas cozinha aí no fogo baixo, porque o amido do polvilho tem que engrossar, tem que dar esse brilho aí pro fondue, tá bom? Então, mas tomem cuidado aí pra gente não levantar muito a temperatura desse alimento. Agora vamos para o pão, certo? Esse aqui é o pão. Daqui a pouco a gente vai voltar lá pro fondue. Eu vou falar com vocês o que nós vamos fazer com ele. Então, ó, ele tá já fermentado. Tá vendo que o meu dedo não volta? Ele fica uma marquinha, isso significa que ele já tá fermentado. Ele podia ter fermentado um pouquinho mais, viu? Depois eu vi que eu podia ter deixado um pouquinho mais para fermentar. Agora aqui, ele lá no forno, dando salto. Lembra que a Edna sempre fala que a gente não pode fermentar tudo, toda a capacidade, porque ele vai crescer no forno, vocês vão ver agora. Ele já maiorzinho, tá? Com o salto de forno já lá dentro. Porque a alta temperatura, ela faz um boom nos gases, ainda não está tão crescido assim. Ela faz um boom nos gases e esses gases, eles vão subindo e vão fazendo com que a massa termine o crescimento dela. Deixa eu ver aqui, ó. Olha lá. Esse é o pão. E aí eu vou contar para vocês os erros e acertos do pão agora. Que foi no começo da nossa live aí, que a gente começou a bater papo sobre isso. Olha lá, que bonito, ó. Ficou bonito, não ficou? Mas esse aqui ainda não é o pão que vocês vão fazer em casa, porque eu tenho certeza que vocês vão fazer muito mais bonito que isso. Quer ver por quê? Porque eu vou ensinar agora os erros que eu fiz no pão. Então é o seguinte, a gente fez esse fondue, a gente deixa reservado, tá bom? E aí vamos lá para a questão do pão. Quando eu comecei a fazer o pão, igual eu contei para vocês, eu não tinha tempo suficiente para o pão crescer. Normalmente ele fica 24 horas. Esse agora ficou uns 18 horas. Então ele ficou um pouquinho a menos. E aí eu tive que deixar ele um pouco mais na geladeira para ele fermentar, da primeira fermentação. E ele acabou que não foi uma fermentação que completou o seu ciclo. Apesar de estar lá o sinalzinho do dedo, eu percebi depois que ele podia ter ficado um pouco mais. Como que a gente vai saber, Poliana? Como que eu vou saber se meu pão está fermentado ou não? Prática, tá? Tem uma pessoa que ensina a fazer pão, que eu acho bem interessante. Ela fala o seguinte: a única forma de você saber o feeling da fermentação, se realmente está na quantidade ideal de fermentação, é você experimentar, fazer um pão até o máximo de fermentação que você vê, certo? Ver quanto tempo de fermentação você usou para aquilo ali, terminar o processo do pão e ver o que você podia melhorar. Ah, eu podia diminuir um pouco mais o tempo de fermentação. Aí você faz o toque do dedo, vê como que tá a massa e aí você vai fazendo, vai diminuindo o seu segundo pão, você faz um pouquinho menos e vê qualidade. Seu terceiro pão, você faz mais um
E aí você vai tendo visualmente e tatilmente o seu parâmetro para o seu pão. Porque não tem como eu falar para você o que é para você fazer, porque eu estou na minha casa com o meu pão, com a minha massa, com os meus micro-organismos que tem do meu pão. Então, são muitas variáveis que não vão ter igualdade para com as outras pessoas que estão aí assistindo. Tá? Então, essa é a dica que eu dou de fermentação de pão. Tá? Outro erro que eu fiz. O erro da modelagem. Eu modelei o pão como se eu modelasse os meus pães normais. Porém, o pão ideal para fazer esse tipo de procedimento, né, de estética, é aquele pão chamado italiano, aquele redondinho, sabe? Então, pode ser um pão menor que esse que eu fiz. Esse aqui eu acho que eu exagerei no tamanho. E ele ficou um pouco espalhado. Então, se você fizer um pão aí de 1 quilo, com a modelagem certa, eu vou colocar lá no grupo alguns vídeos de modelagem de pão, tá? Aí eu acho que você vai acertar mais do que eu. Tá bom? Ah, tá. Vou fechar aqui. Deixa eu ver quem mais que tá aqui com o microfone aberto. Vou baixar a mãozinha da Ismene aqui. Pronto, eu acho que agora tá tudo fechado. Então, bora para saber como que nós vamos abrir o pão e colocar o fondue lá dentro? Então, vou compartilhar a tela de novo com vocês. É muito simples, tá? A única dica que eu dou é esperar o pão esfriar e assar bem o pão. O pão ficar com uma casquinha bem crocante, tá? Esse aqui eu já mostrei, agora aqui. Olha lá. Eu abrindo o pão, tá vendo? Eu faço um buraco no miolo e vou cavando as laterais. Vocês viram como é que o meu pão ficou espaçoso? Ó? O ideal é ele ser mais alto do que largo. Então, eu vou cavando aqui as laterais e esse miolo vocês não jogam fora, não. Esse miolo vocês vão comer com fondue, tá? Vocês vão fazer croutons, tipo quadradinhos, para vocês comerem, torrarem lá, colocar numa torradeira ou no forno e vocês comerem junto com o pão. Olha lá, ó. Deixa eu vir aqui para uma tomada, que minha bateria já deu sinal de vida aqui. Olha lá, gente, que lindo. Viu que o pão ficou muito grande para a quantidade que eu fiz? Não ficou o ideal, né? Olha lá, ficou um buraco lá dentro. Por isso que eu tô falando para vocês que o pão menor... Peraí, deixa eu interromper aqui. Ixi, pronto. Tá todo mundo aí pronto. Porque o ideal é um pão menor mesmo, para ficar mais bonitinho, né? Então, a dica pro pão é a seguinte. Primeira, quando for modelar o pão, modelar naquele formato redondo, que ele não se espalha muito, faz uma modelagem bem justinha. Quando eu falo modelagem justa, vocês vão ver lá nos vídeos como é que é. É você esticar a massa mesmo. Para isso, você precisa ter uma farinha boa, né? Lembra que a Edna, na aula de pão, explicou muito sobre isso. Quem está chegando agora vai ter oportunidade de aprender também, porque a gente sempre repete a aula de pão, porque sempre chega gente nova. Então, a modelagem justa é aquela que você puxa a massa mesmo na hora da modelagem, ela fica alta. Você vai ver que ela dá uma erguida assim, tá bom? A segunda dica do pão... Só um minutinho, Jojo. A segunda dica do pão é o cozimento. Então, você tem que assar a casquinha do pão, ela tem que ficar bem crocante, bem durinha. Para isso, ou você vai assar o pão na panela, né, igual a Edna explicou. Os 25 primeiros minutos, você vai primeiro borrifar água na panela, na tampa da panela antes de fechar, né? Esquentou a panela lá dentro do forno, junto com o forno, tirou a panela do forno, colocou a massa lá dentro, borrifou água, tampou, assa os primeiros 20 minutos lá dentro da panela, aí ele vai formar aquela casquinha, você tira a tampa da panela e termina de corar o pão. Então, nesse processo, você vai fazer uma casquinha bem crocante, deixa bem moreninho mesmo no forno,
para ficar bem durinha essa casquinha e bem assadinho o miolo, porque você vai precisar desse miolo depois. E a terceira dica é, deixe esfriar, tá? O pão. Porque o pão ele fica mais duro e o miolo termina de assar. Toda vez que a gente assa um pão de fermentação natural, na verdade qualquer pão, você tem que esperar ele esfriar, porque ele termina o cozimento... Tá, filhinho? Ele termina o cozimento lá dentro dessa cápsula do pão com ele ainda quente. Se você corta, o miolo ainda vai ficar mole. Não vai ficar legal. Aí você vai falar assim, nossa, perdi meu pão solou. Não é porque seu pão solou, é porque você foi lá e cortou o pão antes da hora. Entendeu? Simples assim. A Ellen quer falar, Ellen? Você abriu o seu microfone, você quer perguntar alguma coisa? Sim ou não? Eu vou fechar aqui então, tá? Então, são essas as dicas do pão, tá? Vocês querem ver o resultado final? Espera aí, Jojo. Precisa não. Vocês querem? Dá joinha aí se vocês querem. Eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui, ó. Jojo tá doido para comer o pão, ó. Ó, Jojo. Ó, Jojo doido para comer o pão. Peraí, Jojo, calma. Calma, Jojo, calma. Aqui, ó. Tá vendo aqui o pão? Eu parti o pão. Tá vendo que ele não tá tão coradinho? Porque essa parte eu errei. Eu devia ter deixado ele um pouquinho mais no forno. Mas como a aula já estava chegando no horário e eu precisava cortar, eu tive que deixar ele um pouco. Olha como é que o meu pão é espalhado. Esse não é o ideal. O ideal é aquele pão redondinho, mais alto, tá? Aqui, vamos abrir. Tcharam! Tá vendo lá dentro o nosso creme? Viu? Aqui, ó. Você pega os seus talherzinhos, né? Dos seus convidados. Você oferece para eles os pães, né? Que delícia, hein, Jojo? Olha o Jojo comendo. Come, Jojo. Que delícia. Tava doido para fazer isso. Todo domingo, 5 horas, tem uma aula. Hoje foi aula de fundir de chocolate, totalmente vegano. E aí, pessoal, eu vou dar uma outra dica para vocês, tá? Do que vocês podem servir também, além de pão. Que essa dica é muito boa, porque ajuda a gente... Eita, Jojo, você tá fazendo uma sujeira. Tá bom, eu vou dar para você as outras coisas também daqui a pouco. Deixa ele fazer bagunça aqui pra gente terminar a aula. A dica é comer com piscimônio. Vocês já ouviram falar dessa comida? Piscimônio é uma comida italiana. Muito simples. É muito simples. Na verdade, são legumes cortados em tiras. Que você pode comer cru mesmo, ou então pré-cozido, né, al dente. E eu vou mostrar a foto para vocês aqui de como que é a apresentação dessa comida, o tanto que fica interessante para você apresentar aí para os seus convidados. Compartilhando tela. Aqui, ó. Eu já fiz aqui em casa muito. Os meninos gostam demais. Aqui, ó. Esse é o penssimônio. Aqui a gente tem acelga, brotinho de acelga, cenoura, pepino, tem rabanete, tem pimentão vermelho. Tem uma coisa que eu amo, que é salsão. Amo salsão, uma delícia. Então, assim, tem muitas formas de você apresentar essa comida. Pode ser, como eu falei, ou ela cozida, ou ela crua, dependendo aí da sua região. Se você tem uma região mais fria, talvez seja interessante apresentar ela mais quentinha, né? Ou se você está aí no Tocantins, tipo a Tia Rô, eu acho que vai cair bem, aí ela é um pouquinho mais fria, né, al dente. Tá bom, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado aí da aula. Deixa eu ver aqui no chat quem é que tá aqui. Perguntei, achei linda, que bom. Deixa eu começar lá do começo. Que bom, Raquel, seja bem-vinda, tá? A Raquel tá falando que é muito bom estar aqui, que ótimo.
A Vivian está fazendo o kefir para poder fazer essa semana, tá? Eu fiz com kefir também, mas no caso aqui da receita a gente vai fazer com rejuvelac, tá? Vai ficar muito mais gostoso do que com kefir. A Deise também é a primeira aula. A Nini também é a primeira aula. Que bom, gente. Olha o tanto de gente nova que tem aqui. A Débora, que está sempre aqui com a gente. Maristela. E a Vivian, que também está sempre com a gente. Que bom. Ah, tá. A Vivian colocou aqui. Então tá certo. Gente, alguma dúvida? Esta é a hora, este é o momento é agora. Essa aula vai ficar gravada lá na nossa plataforma lá de onde a gente coloca as aulas, tá? É uma oportunidade para vocês entrarem ao vivo, porque a gente vai trocando as ideias, né? Vai comentando, vocês vão falando as experiências que vocês tiveram. Ah lá, a Vivian tá falando, o pão você assa em uma panela? A partir de amanhã eu vou assar o meu na panela, que a minha panela vai chegar. Tá bom? O ideal é na panela mesmo, porque fica um pão bem mais crocante e a gente vê nitidamente o resultado, como é bem melhor. Tá, eu já tô indo, tá? Só um minutinho. Se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer daí do desafio, porque então hoje é desafio. Vou responder já, Vivian. Hoje lançamos o desafio, tá? De vocês fazerem o seu pão e fazerem esse fondue de queijo, experimentarem a receita e colocarem lá no grupo a foto. Tá bom? Não é tão complicado quanto parece. Se parecer complicado e se der alguma coisa errada, tenta de novo. Inclusive, agora para terminar, eu tô vendo que a Maristela tá aqui, né? Maristela tá aí ainda? A Maristela saiu. Não, a Maristela já saiu. Não, tá aqui. Maristela, abre seu microfone aí e conta pra gente a sua experiência com as receitas que você fez. Coloca sua fotinha aí na área também pra todo mundo te ver. Abre seu vídeo. Aí. Eu vim aqui para o corpo com gente do ali. Então, menina, qual receita? Qual delas? Conta todas, porque você é a prova viva de que a persistência faz a diferença. Isso é verdade, viu, Poli? Porque eu fiz primeiro, deu errado. E aí a Poli falou assim, ó, não desiste não que vai dar certo. E eu continuei e deu certo mesmo. Tá até a Márcia Bonino tá aí, porque ela ficou sabendo do cream cheese ontem. E falou, Maristela, eu quero aprender a fazer o cream cheese. Ela tá até aí na aula agora. Mandei ela entrar no link. Então, é persistir mesmo e seguir os passos que a Poli fala. O meu erro maior foi o meu erro foi mudar a receita, né? Que também não é uma coisa que eu não tenho experiência, igual a Poli falou. O feeling é o feeling que tem que ter. Então agora eu já tô lá. O meu aqui no outro tá no meu terceiro rejuvelac já. Eu acho que esse rejuvelac é muito legal. O creme cheese ficou perfeito, muito, muito, muito gostoso. E olha que eu fiz um errado e insisti para arrumar ele, eu ia jogar fora. E eu tô assim, não, que dó jogar isso fora. A Poli, não, tenta. Coloca mais que e eu arrumei, ficou muito bom, foi muito aqui em casa e vale muito a pena, viu? Eu fiz iogurte também, que eu tinha detestado no início, né, Poli? O gosto do grão de bico. Hoje eu fiz mais. Conta a história do iogurte com gosto de sopa. A primeira vez que eu fiz iogurte de grão de bico, o leite ficou com gosto de sopa, ficou estranho. Aí eu falei, nossa, nunca mais. Eu fiquei até assim, nossa, gente, como que a Poli come isso? E isso é um grande erro na culinária vegana. E, às vezes, a gente acha que é muito estranho as coisas, tem até o preconceito. Eu postei no meu Instagram uma foto do iogurte de grão de bico e perguntei o que vocês acham que é. Só uma pessoa que acertou porque ela já sabia. E o pessoal ficou assim, grão de bico, mesma sensação que eu tive. Mas fica muito bom, mas tem que seguir exatamente. Se a Poli falar que é passar 2 vezes na peneira, eu passo 2 vezes na peneira.
Então, a gente tem que aprender com quem já sabe. Então, por isso que é O importante a erro aula aqui. dela foi tão simples. Foi porque ela, o voal, o coador que ela usava tinha uns furinhos. E aí passou os resíduos para o leite de coco, para o leite de grão de bico. E aí ela cozinhou o grão de bico com o resíduo. E aí ficou com gosto de grão de bico. Entendeu? Foi muito simples o erro. E o bom das aulas ao vivo, Poli, é que é exatamente isso. A gente vai tirando a dúvida aqui. Que depois, na hora lá, você fala, ai meu Deus, é aquele negócio. Nossa, será que é isso? Então, assim, Igual a a aula... Vivian. A Vivian agora está perguntando qual é a panela, o tipo de panela. Entendeu? Porque são coisas que, quando a gente está assistindo a aula, vai aparecendo na nossa cabeça um monte de perguntas, né? Sim, e para você, por exemplo, já é normal a panela que você usa, por exemplo. Você não acha que é uma panela especial, por exemplo. E às vezes nem é especial, mas a gente não sabe. Aí chega lá, a gente pega uma panela nada a ver de barro, faz a panela de barro. Minha mãe Então, o principal é não desistir. Pois é. Então, o principal é não desistir, comprar os ingredientes e seguir passo a passo. E assistir as aulas ao vivo. Isso mesmo. Então, gente, ó, fica o exemplo aí da Maristela. Vou fechar aqui o microfone dela para a gente conversar e então terminar essa aula, tá? Vou deixar se alguém mais quer falar. Respondendo a pergunta da Vivi, então. Vivian, a panela tem que ser uma panela que sustenta o calor. Então, a panela ideal é a panela de ferro, porque ela esquenta e ela mantém o aquecimento lá dentro, tá? E de preferência não. E tem que ser aquelas panelas que não tem coisas que possam ir para alta temperatura e destrói, por exemplo, madeira, plástico, pegador, tampinha, daquelas que levanta a panela. Tem umas panelas especiais para fazer esse tipo de pão, que é exatamente porque ela não tem esses apetrechos. Então, ela é ótima para fazer pão, tá? Mas se você não tiver esse tipo de panela esmaltada, panela de ferro esmaltado, pode usar a panela de inox, tá? A panela de alumínio eu não recomendo, porque a panela de alumínio é exatamente isso. Ela esquenta rápido, mas ela perde o calor muito rápido, tá? Panela de barro também tem gente que faz. Eu ultimamente estava fazendo sem panela, porque o meu forno, eu ia lá, borrifava a água, né? E tinha até um bom resultado. De vidro eu não tentei, mas parece que o vidro sustenta calor, né? O jeito é experimentar e saber o resultado. E pelo resultado você vai entender aí. Não sei se acho panela de ferro. Nesses lugares que vendem panelas rústicas, por exemplo, lá em Belo Horizonte, no Mercado Central, com certeza, foi lá que eu comprei a minha, inclusive. Aqui em Goiânia, nessas banquinhas aí de eletrodomésticos que tem aí nesses lugares rurais, tem, com certeza. É uma panela muito fácil de achar. E se você não achar por aí, na internet tem, tá? E não é caro, não. É uns R$130 uma panela dessa, mas é para a vida toda, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu respondi a pergunta dela, se tem mais alguma coisa. Você gravou a receita do pão? Ô, Márcia, você acredita que a gente não gravou? Mas a gente já marcou um dia para a Edna voltar a dar a aula do pão, tá? A Vivi tá perguntando sobre a panela de vidro. Já vai ter o pão de novo. Vai, tá, Maristela? Maristela arrumou um padeiro lá na casa dela, ele que assistiu a aula do pão, o marido assistiu a aula do pão e ela assiste as outras aulas. Então, eles fizeram a dobradinha. Assim é que é bom. Tá bom? Mais alguém tem dúvidas? Que tem um menininho ali que tá doidinho para comer. Ele tá ali namorando o pão já. Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? É só levantar a mãozinha aqui. O chefe Rafael Gil assa o pão na panela de inox. Tá vendo? Panela de inox dá certo. Aqui em casa eu já fiz muito em panela de inox. Tá bom? Se vocês não têm aí, com certeza de inox vocês devem ter. Algum vizinho tem, né? Dá para pegar emprestado. E aí, o que vocês vão fazer? Quando for assar o pão, vocês colocam a panela dentro do pão, tampada, tá? Dentro do pão. Dentro do forno, tampada, para esquentar junto com o forno.
E aí vocês fazem, pegam o pão, transferem para a panela. Os 20 minutos vocês vão assar dentro da panela. Aliás, borrifa a água, né, na tampa da panela para ficar úmido lá dentro. E aí depois você tira, depois dos 20 minutos você tira a tampa para terminar de assar. Tá bom? Ó, quem quiser aula do pão, vai lá no chat, lá no grupo, e fala, eu quero aula do pão, eu quero aula do pão, que eu vou dar um print e vou mandar para a Edna, assim, ó, Edna, tá todo mundo querendo aula do pão. Tá bom? Que aí a gente vai incentivando a Edna a chegar logo com essa aula do pão. Combinado? Então, ó, bora fazer a receita de hoje, tá? Se tiverem alguma dúvida, podem me mandar no particular. O nosso chat de vez em quando fica aberto, de vez em quando fica fechado, para a gente focar aí as nossas informações só nas nossas aulas. Tá bom? Isso, Márcia, põe lá no chat, lá no nosso grupo do Instagram, do WhatsApp, coloca lá, eu quero a aula do pão, que aí eu vou dar um print na tela e vou mandar para a Edna. Tá bom? Então tá, gente. É sempre um prazer estar aqui com vocês, tá? A gente aprende e a gente aprende ensinando também. Então a gente aprende 2 vezes. Então tá bom. Um bom restante de domingo para vocês, tá? Vou aqui terminar de gravar essa aula que eu sempre esqueço de salvar. Tchau para vocês. Até mais. Tchau. Peraí, vocês receberão a notificação. Taranã.